Olá, boa tarde, pessoal. Vamos começar então aí nossa última aula, enfim, tá? Chegar ao período mais próximo aí dos nossos dias atuais, começando aí pelo golpe de 1964 e vamos até o governo FHC, que é, que é o que deu aí pra gente avançar, ok? Bem, a gente já viu um pouquinho alguns elementos sobre esse golpe, né, de 1964 na aula 2, mas vamos aprofundar agora na aula 3, beleza? Mas antes da gente ir para o golpe em si, vamos entrar um pouquinho numa discussão sobre a questão do significado da ditadura nos dias atuais, né? A gente está vivendo um período aí da nossa história política que acaba que remete muito fortemente a esse período aí da ditadura militar, por vários motivos, né, que a gente vai ver. Quanto mais a gente percebe, vai se aproximando, né, nos dias atuais, mais os temas se fazem presentes, né, no nosso dia a dia. Então vamos começar aí com uma matéria, né, no jornal, que vocês vão ler aí com calma e tal, né, que demonstra o seguinte, que no Brasil, de um modo geral, desde 2012, a gente começa a identificar um crescimento, né, do apoio à ideia de golpe militar no Brasil. Tá? Então a gente tem aí esse dado do IG de São Paulo, um texto de 2015, né, que mostra como que houve um grande crescimento de pessoas que começaram a defender esse tipo de ideia, né? Então é um dado curioso, né? Já que a gente, como vai ver, esse período de 1964 até o ano de 1985 foi um dos períodos mais terríveis, mais tristes e dramáticos da história brasileira, e é muito decepcionante a gente ver que nos dias atuais tem crescido fortemente o apoio a esse tipo de coisa, né? Então vocês dão uma olhada aí com calma nessa matéria, dão uma lidinha, isso vai inclusive ajudar depois no trabalho avaliado. Okay? Então aqui algumas imagens, né, que a gente vê que demonstra esse crescente aí apoio, com vários grupos, né, que fazem referência a esse período, pedindo intervenção militar. Infelizmente temos até um candidato à presidência que já fez várias afirmações, inclusive defendendo torturador já com vários crimes comprovados, né, crimes de lesa humanidade, já que a tortura é um crime considerado pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, né, como um crime de lesa humanidade, ou seja, um crime terrível. Ainda assim, ele continua nos seus cargos como político, né, e vai sair candidato aí à presidência com uma bandeira favorável aí ao regime militar. Okay? Então, a gente tem esse quadro aí atual e é importante a gente estar relembrando. Okay? Ao mesmo tempo, né, nos últimos anos a gente tem, por outro lado, cada vez mais pesquisas que vão descobrindo os crimes da ditadura. Muita coisa está escondida, já que foi um regime completamente autoritário, se valeu da repressão, se valeu de omitir muita coisa, esconder da sociedade o que acontecia, né? Então, muita coisa foi levantada nos últimos anos através da Comissão Nacional da Verdade, que foi um órgão criado nacionalmente nos estados também para fazer levantamento sobre os crimes do período da ditadura militar, algo extremamente tardio que aconteceu no Brasil. O Brasil foi o primeiro país da América Latina a passar por esse tipo de regime ditatorial e o último a ter uma comissão, né, que levantasse os dados sobre esse período, né, que levantasse os crimes desse período de ditadura. Então, aí a gente tem alguns dos dados, são poucos, mas a gente já percebe alguma coisa, faltam ainda dados, né? Coloquei esses. Primeiro que foi confirmado, né, o envolvimento de 377 participantes diretos, né, nesses crimes de tortura e morte, tá? Confirmados, né, entre mortos e desaparecidos, que logicamente são mortos, né? Temos um número de 434 pessoas, tá? E a gente tem outro dado aí interessante, que são pessoas dentro das próprias Forças Armadas que, por não aceitarem, né, as ordens, não aceitarem esses crimes, sofreram também perseguição. Então a gente tem um dado aí de pelo menos 6.591 militares que sofreram perseguição durante a ditadura por não aceitar
esse tipo de crimes que eram impostos, né? Beleza? Então a gente tem aí alguns dados. Mas vamos ver como é que surgiu, né, esse período tão terrível aí da história brasileira. Vamos ver então um pouquinho sobre isso. Tá, a gente viu então na aula anterior que a ditadura civil-militar, né, ou empresarial-militar, como eu prefiro falar, ela é tramada ainda no governo do João Goulart. Para quem não lembra, o João Goulart ele foi o último presidente civil, né, antes da ditadura, que era vice-presidente do Jânio Quadros. Quando o Jânio Quadros renunciou, a oposição não queria, né, que o João Goulart assumisse, então houve um parlamentarismo e tudo, mas ao final o João Goulart acabou assumindo. E depois de, primeiro, ele tentar algumas alternativas econômicas mais conservadoras, para tentar resolver os problemas da economia nacional, que estava bem abalada, ele resolveu propor as tais reformas de base, né? Então, as reformas de base traziam uma série de transformações que a gente viu aí na aula anterior, dentre as que mais incomodavam os grupos econômicos mais poderosos e mais arcaicos também, né? Como o caso dos grandes latifundiários e tudo mais, era a questão da reforma agrária, né? Que o Brasil também, um dos países que até hoje não passou por uma reforma agrária, uma exceção no nosso continente americano, né? Então, havia uma proposta por parte do governo de João Goulart de fazer uma reforma agrária, dentre várias outras, né? Reformas urbanas. Dentre as reformas urbanas, ele queria criar medidas para limitar um pouco o valor dos aluguéis, limitar também o abandono de imóveis, né? Que muitos imóveis ficavam abandonados sem função social e sem pagamento dos impostos e do IPTU para manter aqueles imóveis, ficavam lá apenas sendo usados ou largados para futura especulação, né? Então havia algumas medidas também para controlar isso, algumas reformas educacionais e reformas tributárias também, e a gente viu também controle de remessas, né, de lucro das empresas multinacionais para o exterior. Então esses foram alguns dos elementos que levaram à articulação do golpe contra o João Goulart. Tá, pelos grupos que eram completamente contrários a essas reformas. Tá? Como é que houve, então, essa articulação? Empresários, principalmente ligados a essas empresas multinacionais e aos latifundiários, né, a essas antigas oligarquias agrárias que se mantiveram durante grande parte da história do Brasil, eles se articularam e, inclusive, tiveram apoio do governo dos Estados Unidos, e criaram institutos, né? No caso, a gente tem esse Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, o IPES, e o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, o IBAD, né? Através desses institutos, eles faziam propaganda contra o governo do João Goulart, tá? Então, eles eram financiados, esses institutos, eles tinham participantes, né, militantes profissionais aí para desmoralizar o governo do João Goulart, organizar manifestações contra o governo do João Goulart, algo assim. Né, fazendo uma comparação talvez um pouco diferente o contexto, é diferente um pouco as intenções, mas é mais ou menos como a gente tem hoje o caso do MBL, né, um grupo financiado por empresários que pagam, né, para ter esses ativistas aí profissionais, pessoas que não trabalham, como é o caso do Kim Kataguiri e tal, né, que ficam organizando manifestações, defendendo aí as bandeiras deles em vários lugares do Brasil, né, então eles não param fazendo esse tipo de campanha. Foi algo mais ou menos parecido que foi criado aí nesse período para desarticular e desestabilizar o governo do João Goulart, tá? Então há essa aliança do empresariado, de militares, né, ligados à Escola Superior de Guerra, tá? Então, esses militares da Escola Superior de Guerra vão estar ligados a esses institutos empresariais, né, bancados pelos empresários, e o governo dos Estados Unidos, tá? Que vai diretamente também influenciar nisso, lembrando que estamos num contexto aí de Guerra Fria, em que os Estados Unidos vê qualquer coisa como sendo uma ameaça ao seu poderio, como sendo uma possível aproximação com a União Soviética. Algo que não se tratava definitivamente, né? O João Goulart não era simpatizante da União Soviética, mas tinha como proposta uma política mais independente, uma política externa mais independente, não vinculada diretamente nem aos Estados Unidos nem à União Soviética, uma política mais num modelo
mais autônomo, que era defendido por alguns outros governos também. Até mesmo o próprio Jânio Quadros, que era um conservador, mas que também defendia uma política externa independente. Ok? Pois bem, então aí a gente tem algumas fontes, tá? Os jornais, né? Então a gente tem o Jornal da Última Hora, que era um jornal bem mais próximo assim, ao governo de João Goulart, né? Então ele mostra como que havia essa ideia de derrubar o João Goulart antes que ele implementasse a reforma, né? Então derrubar o Jango antes da reforma. E aí a gente tem um trecho, né, que eu citei do Jornal da Última Hora, porque no dia do dia 13 de que mês agora? Acho que foi 13 de março mesmo, né? Foi organizado um comício, acho que eu falei na aula anterior, em que o João Goulart apresentou essas propostas, né? Então a oposição se organizou e já levantavam esse slogan, né, de derrubar o Jango antes que houvesse a reforma. Tá? Aí tá aí a data, né, do jornal, ali, olha, 17 de março de 1964, ou seja, pouco tempo antes do golpe. A gente teve logo no dia seguinte, né, a Marcha da Família com Deus e pela Liberdade, que aconteceu 18 de março de 1964 também, tá? E aí a gente vê aí um outro jornal, né? É interessante a gente ver como os jornais tinham posições políticas bem diferentes, né? Então nesse daí o jornal O Globo, que existe até hoje, então esse jornal já claramente fazendo uma crítica ao governo, né? Valorizando as mulheres que estavam aí indo para a manifestação. Então a mulher brasileira está na trincheira, todos os países comunistas, inclusive a Rússia, devem dinheiro ao Brasil. Então com esse lado bem do período da Guerra Fria, né, de associar o governo ao comunismo, algo que não fazia sentido, tá? E vários outros aí, né? Então é já um jornal já mais claramente favorável ao golpe que estava prestes a acontecer. Pois bem, e aconteceu, né? Então, no dia 1º de abril, ou os militares preferem comemorar no 31 de março, mas foi na madrugada, né? Então já havia virado para 1º de abril, quando começa aí a tentativa não, é quando se inicia o golpe, né? Então a gente tem implementação aí da ditadura militar. O primeiro governo vai ser o governo, vai assumir como presidente escolhido, né, pelos próprios militares, o Castelo Branco. Tá? A constituição dos ministérios vão contar principalmente com pessoas que eram agentes daqueles grupos empresariais que eu falei anteriormente, do IPES e do IBAD. Então eles vão participar diretamente da composição dos ministérios, ou seja, da composição do governo. Tá? E esse governo ele já vai instaurar um regime ditatorial, ainda que o discurso desse governo inicialmente fosse um discurso de que os militares estavam apenas assumindo ali para reorganizar a casa e depois devolver o governo para os civis e devolver para a democracia, né? Então foi um governo que assume, dá um golpe alegando estar fazendo aquilo em nome da liberdade, o que é algo bastante comum em muitas situações de ditadura, de autoritarismo, né? Usa-se o discurso da liberdade para se instaurar a censura, para se instaurar a repressão. Então eles usavam isso, né? Como se não houvesse uma democracia anteriormente, né? o que havia. Pois bem, então aí a gente tem aí no caso do governo do Castelo Branco, então esse primeiro ato institucional, que digamos assim, o ato institucional era uma legislação, né, máxima aí, que definia como é que ia funcionar o país nesse contexto de ditadura. Então o primeiro ato institucional dava ao Poder Executivo, né, o poder de efetivar a cassação de mandatos parlamentares, ou seja, tirar os políticos eleitos, né, dos seus cargos, suspender o direito político de qualquer cidadão, ou seja, a pessoa não poderia votar, não poderia sair candidato, nem nada, né, desde que eles considerassem, né, que essa pessoa... Desde que eles simplesmente considerassem que essa pessoa deveria ter esses direitos suspensos, né? Alterar a Constituição e decretar estado de sítio independente da aprovação do Congresso. Estado de sítio, não sei se vocês sabem, mas estado de sítio, inclusive na época do Vargas, o Vargas, quando assume também ditatorialmente, ele declara estado de sítio, que é uma situação de excepcionalidade em que não valem os direitos civis, não valem os direitos políticos das pessoas, é um estado como se fosse um estado quase que de guerra, né, em que
todo mundo, ninguém tem direito de exercer suas liberdades constitucionais, tá? Que é considerada uma situação excepcional, mas que na prática, no regime militar, essa situação excepcional virou a regra, ok? Em relação ao golpe em si, eu esqueci de falar, mas é importante destacar aqui o presidente João Goulart, uma vez que acontece o golpe de 1964, ele resolve não resistir, tá? Apesar de muitos aliados dele quererem resistir em armas, inclusive, porque havia muitos militares contrários também ao golpe, né? O Leonel Brizola, que eu já falei anteriormente, né, que foi um dos que garantiu que o João Goulart assumisse o governo, né, foi importante político brasileiro, herdeiro aí do getulismo, se prontificou, né, a atuar, né, na resistência, mas o João Goulart ele achou que isso levaria a uma guerra civil. Então o João Goulart tinha muito medo de que, caso ele resistisse ao golpe de 1964, o Brasil entrasse numa guerra civil e muitas pessoas morressem. Então, em função disso, o João Goulart ele preferiu não resistir. E ele saiu do Brasil, né, fugiu do Brasil antes que acontecesse alguma coisa com ele e foi para o Uruguai se exilar, né, lá pelo Uruguai, tá? Pois bem, então uma vez implementada a ditadura, a gente tem então o governo do Castelo Branco, que foi esse primeiro governo, e posteriormente, a gente tem aí, a partir de 67, o governo do Costa e Silva, tá? O governo do Costa e Silva vai ser justamente o governo em que há o aprofundamento da repressão, tá? Então, o primeiro governo já teve uma série de medidas, fechou um monte de sindicatos, né, que funcionavam regularmente, na verdade fechou praticamente tudo que é sindicato, prendeu um monte de líderes sindicais, isso inclusive não aparece naquele nosso primeiro slide lá sobre os dados da ditadura, isso é um dos dados que não aparece, assim como não aparece também o dados de quantas pessoas tiveram que fugir do Brasil e se exilar, que também é um dado importante, seria interessante ter, mas foi um número muito expressivo de sindicatos que foram fechados e de pessoas que nesse período tiveram que fugir também, que vai aprofundar agora aí com a AI-5, tá? Então, quando vem o governo Costa e Silva, que era considerado um militar chamado de linha dura, ou seja, ele era muito mais autoritário até do que o Castelo Branco, e era um dos que defendia que o poder não voltasse de maneira nenhuma para os civis, mas que ficasse na mão dos militares. Esse presidente, o Costa e Silva, ele decreta o chamado Ato Institucional número 5, tá? Esse ato institucional número 5 vai ser a instauração realmente da pior face do regime, né? Então, o presidente ele pode fechar o Congresso, então os políticos não têm, né, nenhum poder de atuação, as assembleias legislativas, câmaras de vereadores, tudo isso, né? Suspende, né, os direitos políticos e mandatos, fim do habeas corpus, né, que é o direito da pessoa que não foi considerada culpada, né, de ficar fora, né, da prisão, enquanto ela não foi julgada ainda, né? Então são vários atos, né, que não precisam de nenhum tipo de apreciação jurídica, ou seja, nenhum juiz julga ou não, o governo decide por conta própria. É também a partir desse período aí que muitas pessoas vão perder o mandato e vão começar a ser exilados. Por exemplo, praticamente todos aqueles políticos anteriores, o próprio Juscelino Kubitschek, que foi presidente do Brasil, ele perde o direito político, vários outros são perseguidos aí nesse período, e várias outras pessoas, sindicalistas, começam a sofrer diretamente a repressão, tá? A tortura começa a ser implementada de uma maneira constante nessa época, técnicas de torturas, inclusive, que foram estudadas e aprendidas lá nos Estados Unidos. Alguns desses militares, eles foram fazer curso de tortura nos Estados Unidos, então aprender como você provocar o máximo de dor e de humilhação numa pessoa sem que você a mate, né? Então eles fizeram cursos assim de chegar ao limite para a pessoa não morrer, porque eles não queriam matar, né? Porque queriam extrair informação das pessoas, mas de uma maneira que ela não morresse e continuasse sendo torturada, tá? Mas até esse período aí,
a gente vê oposição, a gente vê pessoas que são contrárias ao regime, que se manifestam e sofrem prisão e tudo mais, mas ainda a gente não vê o que vai acontecer posteriormente, né? Que vai ser o início... peraí, tem mais um dado aí importante. Mais um governo aí, que é o governo do Médici, desculpem, na verdade no governo do Médici, né, que vem o auge, né, da repressão após o declarado aí o AI-5, tá? Em que toda e qualquer oposição é atacada, né? Então a censura e a repressão se instaura de maneira mais intensa, né? E a tortura e assassinato começam a ser amplamente empregados. Essa foto aí, gente, é importante falar sobre ela, que essa foto, ela foi tirada em Minas Gerais, agora eu não me lembro se foi em Belo Horizonte ou Contagem, não tenho certeza, mas foi no estado de Minas Gerais, e isso foi uma celebração do 7 de setembro, tá? Para vocês terem noção. Então a gente tem 2 militares exibindo publicamente, né, uma pessoa sendo torturada. Ou seja, é um caso bem extremo, né? De que não apenas eles torturavam, como manifestavam orgulho de torturar alguém, tá? Então foi a partir desse período aí do AI-5 que a gente começa a ver o surgimento da luta armada no Brasil, tá? O surgimento, ao menos o surgimento mesmo, né? Porque antes não havia, de fato, luta armada no Brasil. Houve, bem no início aí do regime, alguns grupos no interior, né, de resistência, principalmente ligados a conflitos agrários, mas ainda não havia exatamente a luta armada. A luta armada, ela surge justamente como uma resposta, principalmente a partir de estudantes universitários, estudantes secundaristas que estão revoltados com o fim da liberdade total, né? Essa perseguição, essa situação de autoritarismo, e muitos, né, acabam lendo, estudando e simpatizando com ideias comunistas, anarquistas, mas principalmente comunistas, já que é um período, né, em que está circulando isso muito em função da União Soviética, e que vem, né, não todos, né, mas grande parte deles tem essa simpatia, né, com a União Soviética, e vem como única alternativa para tentar resistir ao governo ir para a luta armada, né? Então são pessoas que vão pegar em armas, muitos vão para o interior, como é o caso aí da guerrilha do Araguaia, outros vão se transformar em guerrilheiros urbanos, então dentro das cidades eles vão tentar fazer confrontos, né, com o governo, denunciar os crimes aí do governo através das ações armadas, né? Então eles vão se envolver em várias ações, né? Inclusive, principalmente no caso dos guerrilheiros urbanos, vão se valer inclusive de assalto a banco para conseguir dinheiro, para poder comprar arma, para poder inclusive manter essa luta armada. Mas assim, a grande maioria eram pessoas jovens, né? Muitos deles estudantes, que viam como a única alternativa para resistir àquele regime ditatorial a pegar em armas, né? Então, a luta armada foi uma grande marca aí desse período. Pois bem, temos aí, em termos econômicos, algumas mudanças também nesse período. Ok? O governo aí do Médici, principalmente, vai ser um governo, que foi o terceiro, né, presidente aí da ditadura, vai ser um governo marcado pelo que a gente chama de milagre brasileiro, tá? Vai ser um período em que houve um aumento muito significativo da produção industrial, crescimento das exportações, né? E muito dinheiro foi colocado também dentro do país através de empréstimos junto aos bancos internacionais, né, esses bancos mundiais e tal. Por outro lado, né, ao mesmo tempo que a gente tem esse crescimento, a gente tem também um arroxo salarial, já que os sindicatos não podem atuar, né, os sindicatos são completamente paralisados nesse período, o salário se mantém baixo, até para atrair esses investimentos, né, estrangeiros e tudo mais. Uma das justificativas, né, dos economistas do regime militar era que era importante primeiro fazer crescer o bolo, ou seja, primeiro enriquecer os empresários, para depois criar algumas medidas redistributivas em termos de reduzir um pouco da desigualdade. Mas o fato é que esse depois nunca aconteceu, né? Mas foi um período em que estava entrando muito dinheiro no país,
O governo estava também com muito dinheiro, então se investia muito, né, na propaganda, em slogans ufanistas, né, um nacionalismo bastante acentuado nessa época, né. Houve a questão da vitória da Copa de 1970, que foi extremamente usada para criar uma simpatia por parte das pessoas com relação ao regime, né? Então foi um período marcado por uma tentativa de criar um grande otimismo em função desse crescimento econômico, né? Que marca aí essa virada aí dos anos 70, tá? Então, período também de grande propaganda. Vai ser também um período, né, em que esse lema, e vai ser criado esse lema do Brasil ame-o ou deixe, né, que era um lema focado nessa ideia de expulsar as pessoas que discordavam do regime, né? Então, se você não concorda, você não pode falar. Você não pode escrever uma música, né? À toa que grande parte das figuras aí da MPB brasileira, né? Caetano, Chico Buarque, essa galera toda teve que sair do Brasil para não ser preso, né? E as suas músicas, enquanto grande parte deles estava aqui, né? As suas músicas eram censuradas, todas passavam pelo crivo aí da censura e não eram aprovadas, né? Pelo regime. Então a censura era a regra, né? E teve gente que, inclusive, não apenas foi censurado, como sofreu prisão, como o caso do... Ai, me deu um branco agora, de um cantor e compositor, que tudo indica que ele sofreu até um processo de lobotomia, né? Que é quando faz uma cirurgia no cérebro da pessoa e ela fica bobada, né? Uma cirurgia, tipo, faz um furo, né? Não sei muito bem, uma região da cabeça que deixa a pessoa bobada. Então, várias pessoas eram reprimidas aí fortemente nesse período e havia esse lema, né? Ou você aceita o governo, ou ame o Brasil como é, ou deixa, vai embora. Porque amar o Brasil significava aceitar o regime. Aqui a gente tem, né, a propaganda que era feita nas escolas, tá? Então, a gente vê aí a questão dos dias, bem aquele negócio da história tradicional, ufanista, né? Dia do marinheiro, dia da aeronáutica, do exército, né? Essa questão bem valorizando esse lado militarista, né? E aqui a gente tem, nesse lado aqui, a celebração do golpe de 1964, que eles chamavam de uma revolução, né? A revolução sem armas e sem sangue, que colocam aí, né? Bem, teve bastante sangue, só que foi bem escondido, ok? Pois bem, a partir de 1974 a gente vai ter aí um outro governo, que é o governo Geisel, que vai ser bem diferente em termos econômicos dos governos do governo anterior, no caso do Médici, né? Porque já a partir de 1974 esse milagre econômico vai dando sinal de que ele não era tão milagroso assim, tá? Vem a crise do petróleo, que afeta vários países do mundo e o Brasil principalmente, porque o Brasil, diferente de hoje, né, que tem uma grande produção petrolífera, o Brasil não tinha quase nada de petróleo. 80% do que se consumia era importado, tá? Então, a gente tem um período que começa um aumento enorme da inflação, a dívida externa que começou a ser adquirida, né, começou a ser feito esses empréstimos no governo durante o milagre econômico, agora ela vira um grande problema, né, a ditadura que vai incrementar de uma maneira gigantesca, né, a dívida externa. Então, cada vez mais o governo perde dinheiro tendo que pagar os juros da dívida externa e com isso a inflação enorme, né, então a economia vai indo para o buraco bem rapidamente a partir de 1973, tá? Então, aos poucos o governo começa a ter que relaxar um pouquinho no seu autoritarismo, na sua forma ditatorial de governar, tá? Então, abre-se, a partir de 1974, eleições livres, né, para senadores, deputados e vereadores, tá? E que antes não eram permitidas, né? Eram poucos os cargos que podiam ser eleitos durante o regime militar. E outra coisa que eu esqueci de falar, só haviam 2 partidos, eu tinha que colocar aqui, né? Só haviam 2 partidos políticos, né? Que era o Arena, deixa eu botar aqui, oposição. O MDB, ele era um partido de oposição, mas uma oposição consentida, né? Então, era um partido que era de oposição, mas uma oposição aceita pelo governo. Então, era uma oposição com limites, né? E tinha um outro partido que era o Arena, tá? Então, peraí, eleições livres para senadores, deputados e vereadores em 1974, vitória do MDB, que era essa oposição consentida, contra o partido da ditadura, que era o Arena,
né? Então, em função dessa crise, pela primeira vez, né, o MDB começa a ganhar mais simpatizantes e ele ganha mais cargos a partir de 74, tá? Contra o partido do governo. Então, o que assusta um pouco o governo, porque eles esperavam fazer mais lentamente essa alteração, porque já no governo do Geisel já começa a ideia de que tem que acabar a ditadura, mas que ela tem que ser uma abertura, né, como eles falavam, abrir para o regime democrático lentamente. Eles diziam que queriam fazer uma abertura lenta, gradual e segura. Esse era o lema que eles usavam, abertura lenta, gradual e segura, tá? Só que quando eles veem essa grande vitória do MDB, ou seja, da oposição do grupo que era contra o governo, aí eles ficam preocupados. Aí o governo, segura, né? Então ele tira do MDB o direito de fazer a propaganda no ano de 1976, ou seja, 2 anos seguintes, e cria os tais senadores biônicos em 77. O que são esses senadores biônicos? Tem os senadores eleitos e teriam esses senadores que são colocados lá, né, que os senadores biônicos, pelo governo para balancear e manter essa maioria dos ditadores dentro do poder, ok? Tentar acelerar um pouquinho, que já estamos... já está meio demorado. Então vamos lá, Figueiredo. Então, agora sim a gente vai ver o último governo e o fim e a abertura aí do regime, tá? Então já no final da década de 70 a gente começa a ver cada vez mais, em função até da fragilidade da crise econômica, o regime não consegue mais conter tanto a sua oposição. Então as críticas vão surgindo por parte de várias organizações da sociedade civil, desde até a Organização dos Advogados do Brasil, né, até organizações religiosas, como no caso da Igreja Católica, tem o caso da CNBB, né, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que começa a se manifestar também fortemente contra o regime militar. Por mais que o início do regime militar, uma parte expressiva da Igreja Católica tenha dado apoio à ditadura, em função do discurso anticomunista e outras coisas, no passado do regime, assim, uma grande parte da Igreja Católica se volta contra, né, o regime militar. Alguns, inclusive, se manifestando claramente, inclusive vários padres foram mortos pelo regime ou sofreram tortura, dentre outras coisas, tá? Bem, mas não vou... e a Associação Brasileira de Imprensa também, ok? Então, quando chega o ano de 1979, eles já resolvem que, então tá, vamos voltar aí à ditadura, bem com calma, né? Então é criada a tal da Lei da Anistia. O que foi essa Lei da Anistia? Foi uma lei em que permitia o retorno das pessoas que estavam no exílio, então as pessoas que saíram do Brasil, porque se ficassem aqui iam morrer, iam ser presas e torturadas, né? Então elas podem voltar ao Brasil. As pessoas que tinham perdido o direito político, como foi o caso, por exemplo, do presidente Juscelino Kubitschek e tal, têm seu direito político reabilitado. A maioria das pessoas, tá? Não foram todas. Teve alguns militares que não tiveram e continuou assim, né? Militares que se opuseram ao governo, né? Inclusive, coloquei aí. E os militares punidos, né, pela ditadura não retomaram a sua posição, seus cargos nas Forças Armadas. E um dos grandes efeitos da Lei da Anistia foi que as pessoas que participaram dessas ações de crime contra a humanidade, de torturas, né, e assassinatos, eles passaram batidos. Eles foram isentos de qualquer punição, tá? Então, eles mataram e tudo, mas teve também um movimento de guerrilha, teve confronto, né? Então teve pessoas que pegaram em armas, então tá todo mundo errado, então vamos anistiar todo mundo, né? Então foi mais ou menos esse o argumento, ou seja, colocou no mesmo patamar esses grupos de resistência ao regime, né? Que fizeram, lógico, algumas ações consideradas contra a lei, né, como, por exemplo, assalto a banco, esse tipo de coisa, né, mas bota no mesmo nível, né, o caso de crimes de lesa humanidade, como é o crime de tortura, né, e os assassinatos e tudo mais, beleza? E também, a partir de 1979, acaba o bipartidarismo, ou seja, que só tinha a Arena e MDB, vou até botar aqui para recordar, então a Arena e MDB, e abre-se espaço para a criação de novos partidos políticos, né? Então, pluripartidarismo, ok? Beleza?
Então, nesse período também é marcado, né, pela campanha pelas diretas já, tá? O que foi essa campanha pelas diretas já? Ok, então vai abrir o regime, vai voltar a ter eleição, governo democrático, beleza. Só que como, né? Os militares não queriam que houvessem eleições. Pelo menos não para os cargos principais e principalmente não para a presidência, né? Então muita gente foi para a rua para exigir eleições diretas, ou seja, que todo mundo pudesse votar, como é hoje, né? A gente vota diretamente para presidente, tá? Então houve grandes campanhas pelas diretas, tá? Principalmente aí, ó, a gente tem umas manifestações, né, pelas diretas já, mas o governo não aceitou, tá? Então, apesar de já haver grandes manifestações exigindo as diretas, o governo não aceitou e foi feita uma eleição indireta. Okay? Uma eleição indireta, ou seja, uma eleição que foi feita dentro do próprio Congresso. Tá? Nessa eleição foi feita meio que uma aliança, né, entre os dois lados. De um lado, o PMDB, que surgiu a partir então daquele grupo que era o MDB, que era um grupo de oposição consentida ao regime, e aí surgiu o partido PMDB, partido inclusive do nosso atual presidente aí. E com o PDS, que era um grupo, né, que tinha sido da Arena, ou melhor, com uma liderança que tinha sido da Arena, que foi o Sarney, né? O José Sarney, ele foi sempre um apoiador do regime militar, ele foi sempre do partido do regime militar. Nesse período aí da abertura, ele rachou, né, com o PDS e se aliou aí ao PMDB. Tá? Inclusive, ele foi contra as eleições diretas, o Sarney, beleza? Então, houve essa eleição. Tranquilo? Porém, como a gente sabe, né? Deixa eu ver se eu falo ali depois. Acho que eu vou falar mais adiante. Porém, como a gente sabe, o Sarney, o Tancredo, ele faleceu, não assumindo o governo, então o seu vice, o José Sarney, acabou sendo o primeiro presidente aí do Brasil após o fim do regime militar. Ou seja, depois de 21 anos de regime militar, o Sarney assume a presidência como o primeiro presidente civil, ainda que não eleito pelo voto popular, tá? Heranças aí do regime, né? Então, o governo do Sarney, deixa eu ver se eu vou falar depois mais adiante, eu acho que eu não vou falar muitos detalhes sobre o governo do Sarney. Deixa eu ver aqui. Não, já vou direto para o Collor. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre o governo do Sarney, tá? O governo do Sarney, ele vai assumir... Aqui. Cadê? Ele vai assumir uma série de problemas, né? Várias heranças econômicas aí da ditadura, tá? Então, a dívida externa às alturas, a ditadura vai ampliar muito a dívida externa. Vai já pegar uma inflação de 200% ao ano, tá? Então, vai ser já... O governo já pega uma inflação imensa, né? Uma redução significativa do crescimento econômico, um aumento do desemprego, tá? E vamos ver aqui o que mais. Algumas heranças são meio que positivas, né? Então, investimentos no setor energético, né? Aumento da rede rodoviária, mas, por outro lado, não coloquei aí a total abandono da rede ferroviária, o fechamento, né? Encerramento da atividade de grande parte das ferrovias, expansão das telecomunicações, que aconteceu durante esse regime. Houve também uma concentração da propriedade rural, tá? Então, houve uma ampliação dos latifúndios, né? Então, o que já era grande de fazendas, né? Ficaram ainda maiores. Houve um rebaixamento da educação pública, tanto em termos salariais e tudo, como também o esvaziamento, né, do ensino crítico. Lógico, né? As escolas, os professores eram extremamente censurados aí nesse período. Muitos professores sofreram censura e até prisão em função do conteúdo dado em sala de aula, tá? E o período de concentração de renda. Então, o regime militar foi marcante por aumento da desigualdade social, ok? Sobre a tortura, né, já falei um tanto, né, temos aí, no caso, um livro que é O Brasil Nunca Mais. Esse livro ele é muito interessante, é um livro que faz um levantamento das várias formas de tortura que aconteceram no Brasil, acho que conseguiram, né, se levantar, coisas as mais terríveis, né, possíveis. Não vou entrar em detalhes porque já é pesado demais, mas torturas muito, muito pesadas que envolviam não apenas as pessoas que eram acusadas, né, de participar de movimento de guerrilha ou simplesmente de defender ideias contrárias ao regime,
mas envolviam pessoas próximas a elas, né? Como muitas crianças foram submetidas à tortura como maneira de forçar os seus pais a dar informação. Então, crianças passaram por torturas. Então, ela foi utilizada, né, de forma intensa, né? Por exemplo, crianças foram mortas, até mulheres grávidas, né, tiveram seus filhos abortados durante o processo de tortura, esposas sofriam tortura para chantagear o marido para que ele falasse alguma coisa, né? E fora os casos, né, de estupro como parte também da tortura, inserir objetos nas cavidades, né, das pessoas, nas genitálias, na vagina, no ânus, animais como baratas e ratos inseridos também por esses orifícios, né? Então as coisas mais terríveis foram praticadas nessa época aí pelo regime militar. E tem gente hoje em dia defendendo o retorno disso, né? Ok? Então aí a gente tem um dos padres, né, que na época foi um grande opositor ao regime, né, que foi o Dom Evaristo Arnes, e ele fala, né, que o emprego da tortura foi peça essencial da engrenagem repressiva, né, colocada em movimento pelo regime militar que se implantou em 1964, né? E aí nós temos uma mãe na foto, né, com a foto do filho, que é um dos desaparecidos desse período. Então muita gente aconteceu isso. Uma outra coisa que também é importante a gente destacar é a questão da ditadura e a corrupção, tá? Eu coloquei aí até um memezinho, né, que fala que a ditadura era corrupta, mas que as pessoas não sabem disso porque matavam quem denunciava, né? Então, os casos de corrupção na ditadura são numerosos, alguns já claramente comprovados, né? Apesar de muita gente dizer que quer que volte o regime ditatorial justamente porque eles não eram corruptos, na verdade eles eram extremamente corruptos e nada saía, ficava tudo velado por conta da censura. Então nada podia vazar. Mas foram inúmeros os casos de corrupção, superfaturamento de obras, as chamadas obras faraônicas, que eram obras enormes, muitas das quais não foram concluídas e custaram bilhões aos cofres brasileiros, como é o caso da Transamazônica, né? Uma estrada que nunca foi concluída, não ficou por menos da metade, sequer foi pavimentada, ficou só no chão, né? E que consumiu valores enormes e que entrou na mão de empreiteiras e dos responsáveis, dos políticos, né, do regime, ditadores aí do regime responsáveis pela execução dessas obras. E no caso, né, quando acontecia de pessoas delatarem, correr o risco de delatar, como é o caso desse Alexandre von Baumgarten, não sei como fala exatamente, que era um colaborador do regime, mas que sabia de um caso de corrupção e foi assassinado a mando, né, do Serviço Nacional de Inteligência do Exército, para justamente evitar que ele pudesse falar alguma coisa, né, porque ele sabia demais. Ou teve o caso de jornalistas que denunciavam mesmo casos de corrupção no regime, que foi o caso, por exemplo, do Vladimir Herzog, que é o dessa foto aqui, tá? Vladimir Herzog. Eu, inclusive, sou amiga de um sobrinho dele, né? E o Vladimir Herzog, ele foi preso e morto em função dele ter denunciado casos de corrupção do regime, né? Foi uma das últimas mortes aí da ditadura e que, inclusive, virou um grande escândalo a morte dele e contribuiu, infelizmente, né? Ele morreu, mas acabou contribuindo para enfraquecer mais ainda o regime e acelerar um pouco a abertura democrática, tá? Então, temos aí alguns dados importantes, beleza? Sobre atividade avaliativa, gente, eu vou pedir para vocês assistirem um vídeo, né? Eu não coloquei no slide para não ficar muito pesado, mas tem no YouTube. É um vídeo dos Racionais, tá? Ele é lançado em 2012. Ele é um vídeo um tanto polêmico, né? Ele é um vídeo que defende, no caso, um dos guerrilheiros urbanos, que foi o Carlos Marighella, tá? E ele é gravado dentro de vários espaços urbanos de movimentos sociais de hoje em dia, lá em São Paulo, tá? Então, espaços que eram abandonados e foram ocupados por pessoas que não têm casa e tal. E vai ter várias imagens aí do período da ditadura civil-militar. Então, o vídeo, ele é mais, assim, um estopim, assim, para vocês pensarem um pouquinho, né, sobre essa questão da ditadura. E aí, com isso em mente, né, com esse vídeo aí em mente, pedir para vocês elaborarem um texto, né, discutindo um pouco sobre a memória da ditadura nos dias atuais,
tá? E aí vocês podem pegar tanto esse lado, né, de crítica à ditadura e simpatia até com o lado da guerrilha, né, que foi uma das coisas que marcou também o período, que é o caso aí do vídeo aí dos Racionais, e outros elementos, né, de continuidade, como por exemplo, aí já grupos que, por exemplo, defendem a intervenção militar. Tá? Então vocês podem fazer um texto dissertativo mostrando, né, um pouco dessa memória sobre a ditadura, tá? Dos vários lados da memória da ditadura nos dias atuais, ok? Então aqui tem o link, tá, para o vídeo, para vocês verem. O nome é Mil Faces de um Homem Leal, ok? E aqui deixar uma indicação para vocês, ou melhor, 2 indicações de filmes muito bons, para quem quiser se aprofundar nesse tema, acho que vale muito a pena. O primeiro, que é O Dia que Durou 21 Anos, ele é um documentário que vai falar sobre o regime militar, vai mostrar os vários aspectos, né, principalmente da interrelação do regime com o governo dos Estados Unidos, que isso é bem interessante, tá? Mas é um documentário. E o outro que é baseado em fatos reais mesmo, né? Que é o Batismo de Sangue, que vai mostrar a história de vários padres que eles se opõem ao regime militar e vai focar principalmente no caso de um dos padres, que é o Frei Tito, que vai sofrer uma série de torturas e isso vai acabar com a saúde mental dele. Ele mesmo depois ele conseguindo sair da prisão, ele fica completamente destruído psicologicamente, ao ponto em que mesmo ele se exilando, ele vai, se não me engano, para a França, ele fica totalmente transtornado e não consegue lidar com aquele trauma e acaba se suicidando. Né? Então eu acabei contando toda a história, mas tudo bem. De qualquer forma, foi mal pelo spoiler, mas vale muito a pena assistir, tá, gente? Muito legal esse filme. Tem vários outros, mas eu acho que esse Batismo de Sangue, pelo menos pra mim, é um dos mais interessantes aí, ok? Beleza, vamos então agora para os regimes democráticos. Falei um pouquinho, né, sobre o Sarney, vamos entrar agora um pouco no Collor, no Itamar e Fernando Henrique Cardoso. Vou tentar ser um pouco mais rápida agora, que eu já falei muito, tá? Pois bem, aqui eu coloquei um trecho para vocês da PEC de 241, né, ou PEC 55. Não sei se vocês se recordam, né, que há pouco tempo a gente passou por uma grande discussão, talvez vocês, alunos do IFE, né, tenham ouvido mais, talvez com os professores, né, que foi a tal PEC, que foi aprovada justamente para congelar completamente os investimentos públicos, né, congelar os investimentos na área de saúde e educação. Tá? Que durante vários anos não vão poder ter nenhum tipo de aumento dos investimentos nessa área, ao contrário, né? Só redução, que é o que a gente tem visto, né? Então, por que eu coloquei aí esse trecho aí falando sobre a PEC? A gente vai ver daqui a pouco por quê, tá? Então, nesse slide aí, de onde que vem, né, a proposta aí da PEC do fim do mundo, como ela ficou apelidada, né? Então, essa PEC, né, que foi vista, analisada, principalmente pelo relator da ONU, como algo muito desvantajoso para o Brasil, né, que segundo ele iria atingir principalmente a população mais pobre, né, mais vulnerável, que é quem depende principalmente dos serviços públicos, como saúde, por exemplo, né, e da educação pública em imensa maioria, principalmente no caso da rede, das redes estaduais e municipais, né, então vão ser extremamente afetadas, né. Mas por que eu coloquei então isso? Porque a gente vive, né, num outro momento histórico, como eu coloco aqui, mas essas mudanças elas vêm de um modelo econômico, né, que é inaugurado no ano de 1989, com algo chamado do Consenso de Washington, tá? Esse Consenso de Washington, é importante vocês estarem lendo sobre isso, aprendendo sobre isso, que vai ser ele que vai dar o tom, né, das propostas do governo Collor e depois também vai influenciar no governo do Itamar e do Fernando Henrique, ok? Mas que começa aí com o governo Collor. O que foi então esse Consenso de Washington? O Consenso de Washington foi uma série de medidas que vão ficar conhecidas como neoliberais, e aí a origem do neoliberalismo, mas que eram medidas para serem implementadas nos países subdesenvolvidos, tá? Então não era algo para ser aplicado na Europa ou nos Estados Unidos, era algo proposto, né, a partir de Washington para ser aplicado nos países subdesenvolvidos, que eles alegavam que fazendo isso aqui iriam amenizar as crises que esses países estavam passando. Tá? Então, dentre as medidas, a gente vê várias dessas medidas que agora a gente
está vendo serem aplicadas aqui no Brasil, ou algo parecido, ainda que seja outro momento histórico. Por exemplo, né, a redução dos gastos públicos, que tem a ver com aquilo que eu mostrei, ele da PEC do fim do mundo, né? Reforma tributária, juros de mercado, câmbio de mercado, abertura comercial, ou seja, evitar qualquer tipo de taxação de produtos estrangeiros, né? Investimento estrangeiro direto, com eliminação de restrições, ou seja, né, sem questão de limitar a remessa de lucro, ou seja, a empresa pode vir para cá e levar todo o lucro que ela desejar para fora do país. E a ideia de privatização, tá? Então, privatização dos setores de empresas públicas, de empresas estatais, ou seja, qualquer empresa que seja pública poderia ser vendida, né, para uma empresa privada. Desregulamentação, afrouxamento das leis econômicas e trabalhistas, tá? Que está aí também no consenso de Washington, ainda que a gente vai ver esse afrouxamento se dar de maneira mais intensa só mais agora, né, nos nossos dias atuais, que está sendo algo bem diferente, né, bem transformador em termos de afrouxamento das leis trabalhistas. E direito à propriedade intelectual, ok, né? Então, bem, vamos lá. Então tá, então como colocam, né, aí um autor, então estabilizar, privatizar e liberar tornou-se um mantra de uma geração de tecnocratas que estavam tendo sua primeira experiência no mundo subdesenvolvido e dos líderes políticos por eles aconselhados, ok? Então a partir desse consenso, né, então essas regras, né, para tentar resolver o problema, para estabilizar a economia, a ideia era privatizar empresas públicas e liberalizar a economia, ou seja, afrouxar as regras, tá? Então, o governo Collor é eleito seguindo essa proposta, seguindo esse receituário, tá? Então, a gente tem aí, ele vai ser o primeiro presidente eleito, né? Isso é importante lembrar, marquei aí, né? Então, coloquei uma capa da Veja que apoiou diretamente, né, a campanha do Collor. A Veja se posicionou claramente favorável ao Collor, né? Então, a gente tem aí programas de governo, a questão da privatização de estatais, combater alguns monopólios, né? Abrir o país de concorrência internacional, ou seja, desregulamentar, né? Então, desburocratizar e desregulamentar a economia, ou seja, criar o mínimo de regras possíveis para que o capital estrangeiro entrasse livremente. E um dos argumentos dele seria de caçar privilégios do alto funcionalismo público, ou seja, aqueles funcionários públicos que tinham altos salários, que ele considerava que iria reduzir esses privilégios, tá? Então, esse era o programa do governo do Collor. Pois bem, a inflação acumulada, né, que o Collor carrega do governo do Sarney chegou a um ponto de estar a 2.751% ao ano. Então, vocês imaginem, né? A inflação foi a loucura, tá? E como resolver isso, né? O Collor, ele implementou a polêmica medida, né, que foi o bloqueio das contas e das aplicações financeiras nos bancos, né? O confisco das poupanças das pessoas. Então, muita gente surtou nesse período, né? A pessoa tinha lá o dinheiro guardado, queria comprar uma casa, o que é que seja, e o dinheiro foi todo bloqueado, confiscado, grande parte desse dinheiro completamente devorado pela inflação, né? Então, foi uma coisa que extremamente polêmica, que o Collor implementou e que também fez ele perder grande parte do apoio. Então, apesar, né, disso ter ajudado um pouco, né, um controle inflacionário, a economia do país continua em queda, tá? Uma queda pesada de 4,3% no PIB, e a inflação continua altíssima, né? Com 1.620%, tá? Ou seja, a inflação ainda às loucuras. Não chega a ser aquela coisa que a gente viu da Alemanha na década de 20, né? Com as crianças queimando dinheiro, ou melhor, com a mulher lá queimando dinheiro e as crianças brincando de fazer casinha com dinheiro, mas a gente pegou um período de inflação alucinada no Brasil, né? Então, como não conseguiu resolver essas situações, rapidamente, né, a crise foi gerando cada vez mais insatisfação e o Collor começa a ser acusado em vários esquemas de corrupção, né, tal do chamado esquema PC, né? Então, várias redes de corrupção, de sonegação fiscal, de contas fantasmas, inclusive de assassinato do PC Farias, que era o cara que estava por trás aí dessas articulações do Collor e que foi morto para apagar arquivo, né, para não contar sobre esses casos. Então, essa grande crise de corrupção e tudo mais acabou levando ao fim do Collor, né?
Então aí a gente tem o processo do impeachment, manifestação aí de caras pintadas, né? Então várias coisas aí levaram ao fim aí do governo do Collor, que foi derrubado, depois comprovado vários escândalos de corrupção, inclusive esse assassinato nunca chegou a ser exatamente confirmado, mas é muito óbvio, tanto que o Collor não foi preso por isso e voltou ainda à política, hoje está aí como político profissional, continua atuando no ramo, né? Pois bem, então veio depois o Itamar Franco, tá? Itamar ele assume então o governo de 92 até 94, e o Itamar ele vai ser um governo marcado por uma grande conciliação de forças políticas, tá? Então ele vai ser um governo que vai atrair para os seus ministérios partidos considerados meio que inimigos, né? Ou partidos bem diferentes, tá? Então ele vai atrair para os seus ministérios partidos como o PT, que já existia lá desde a década de 80, o PSDB, tá? Para alguns ministérios, o PMDB, tá? O Partido da Frente Liberal, que é o PFL, o atual DEM. Então ele vai trazer um pouquinho de todos, né, para tentar criar um governo aí de conciliação. E vai ser no governo do Itamar que vai ser criado o Plano Real, ok? Então o Plano Real ele foi criado aí como uma forma de combater a inflação, uma forma que eu, sinceramente, vou ser honesta com vocês, eu não entendo muito bem, mas é criado um mecanismo aí de desindexação da moeda, né, que evitava, né, a correção monetária dos valores, então que alimentava essa espiral inflacionária. Eu não entendo muito bem como é que funciona esse mecanismo, né, de desindexar a economia, porque aí parecia que antes se aumentava o valor de uma coisa, aumentava tudo junto, e aí quando desindexa, os valores ficam independentes e acaba reduzindo essa espiral inflacionária. Eu, sinceramente, não sei muito bem como funciona, mas o fato é que houve uma estabilização da economia. E por conta disso, né, o que na época era o ministro da Fazenda, e considerado um dos responsáveis, né, por esse plano, que é o Fernando Henrique Cardoso, ele conseguiu ser eleito e assume o governo em 1995. Tá? Então, o Fernando Henrique, ministro da Fazenda, conseguiu, né, com esse plano, estabilizar a economia. Com isso ele ganhou muita popularidade, levando a uma vitória ainda em primeiro turno, né, nas eleições de 94, ok? Então o governo dele, principalmente seu primeiro governo, ele manteve a estabilidade da moeda, tá? E aprofundou as medidas neoliberais iniciadas pelo Collor, tá? Então ele dá continuidade ao processo de privatização. Tá? Então ele privatiza todas as grandes empresas, ou praticamente todas as grandes empresas de telecomunicação, vende grandes indústrias de base, né? Que são essas indústrias pesadas, que foram indústrias que, para existirem no Brasil, elas precisaram ser feitas pelo governo, caso contrário, nenhum capital estrangeiro era capaz, né, de fazer esse grande investimento, porque são empresas que precisam de grande investimento inicial e o lucro demora muito para vir, né, porque elas são empresas caras, como é o caso, por exemplo, da Companhia Siderúrgica Nacional, né, a CSN, lá da época do Vargas, que a gente viu que foi o que o Vargas negociou o dinheiro da CSN para entrar na Segunda Guerra, né? Então, em troca de entrar na Segunda Guerra, os Estados Unidos emprestaram dinheiro para construir essa empresa, né? E a Vale do Rio Doce, que era a maior mineradora, né, brasileira também, tá? Então, elas foram privatizadas. Então, vamos lá, outros aspectos aí do governo do Fernando Henrique. Tá, então, por um lado, né, houve um controle inflacionário bem significativo. Por outro lado, o governo do Fernando Henrique, ele cortou fortemente os gastos públicos nos setores sociais e manteve, né, o quadro de desigualdade que a gente vê que se ampliou desde a época lá do regime militar. Tá? Então, a concentração de renda ela se manteve. Tá? Assim como o quadro de exclusão, né, nas estatísticas aí de 93, que informava, né, do IBGE, em 1993, se manteve esse quadro, né, que informava que o Brasil tinha 32 milhões de miseráveis, né, dentre eles sem teto, indígenas, crianças de rua, sem teto, tá? Então uma população muito expressiva, né, de pessoas em situação de miséria. Ainda que no final a gente começa a ver por parte do governo algumas medidas paliativas, como, eu não lembro agora a criação, algo similar ao que seria o Bolsa Família, né, mas ainda um pouco menor, que foi feito já no governo aí do Fernando Henrique. Deixa eu ver se eu vou abordar aqui ou mais à frente. Peraí. Não. Então, só para completar, antes da gente ver um pouco das críticas que o governo vai sofrer. Então, um outro aspecto também foi o crescimento do desemprego.
tá? Que eu não coloquei no título, mas não coloquei aqui. Essas medidas neoliberais, elas acabaram aumentando o desemprego também, tá? Então, é um período marcado por... Houve um controle inflacionário, não tem inflação, mas também muitas e muitas pessoas vão ficando cada vez mais desempregadas, e esse vai ser o principal motivo, até porque aquela questão do consumo, né? Não havia grande capacidade também de consumo e tudo, então esse vai ser um dos principais motivos de mesmo o Fernando Henrique sendo reeleito na eleição aí de 1998, né? Então ele governa para 95 até, porque eu coloquei direto, né? Mas ele foi reeleito, né? Ele foi o primeiro presidente a criar a ideia da reeleição, que não podia antes, né? E ele, no seu segundo governo, o desemprego foi ficando cada vez dramático, o que auxiliou a crítica, né? E que fez com que ele perdesse depois, ou melhor, que não fizesse um sucessor na eleição que depois de 2003, quando o Lula foi eleito, tá? Pois bem, então vamos lá. Agora falar um pouquinho sobre alguns movimentos sociais que surgiram antes, né, mas que tiveram um papel importante na década de 90. Um deles foi o movimento Sem Terra, tá? O MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que surgiu em 1984, tá? Se não me engano, acho que foi aqui no estado do Rio Grande do Sul. E na década de 1990 foi o período em que o MST ficou bastante conhecido, porque ele fez várias ocupações de terra para justamente tentar forçar por parte do governo algumas medidas de reforma agrária, tá? E algumas eles conseguiram, o governo cedeu em alguns casos, né? Houve algumas desapropriações, ainda que não houve investimento para que essas desapropriações rendessem, né, criassem pequenas propriedades e tal. Eles foram bastante, né, criminalizados, foram bastante criticados, a imagem bem negativa, né, que circulava muito na época, a gente vê aí essa charge, nessa questão de como que havia uma grande criminalização do movimento, tá? Mas, por outro lado, a justeza, né, da causa às vezes ficava muito evidente, né? Então, às vezes, e houve alguns episódios muito dramáticos, né, como, por exemplo, o episódio do Eldorado dos Carajás, tá? Em que várias pessoas, agora eu não sei quantos foram massacrados, acho que foram 17, não sei, vários sem terras, né, foram mortos, assassinados nesse massacre lá de Eldorado dos Carajás. Então, havia na sociedade uma polarização, não uma polarização tão intensa, né, mas assim, muitas pessoas que viam que, mas calma aí, os caras só querem terra, né, são sem terra, são pessoas que estão numa condição péssima, né, num contexto de extremo desemprego e tudo mais, e a gente viu que o Brasil até hoje é um dos poucos países que não passou por nenhuma reforma agrária, então havia muita simpatia, né. Então aí no caso eu coloquei, eu tinha botado o vídeo, mas acabei cortando para não ficar muito pesado, mas era um vídeo interessante, né, que mostra como a Globo tenta meio que negociar um pouco, né, então é justo a causa deles, mas não precisava ser assim, então a gente vê aí um morde-a-sopra, né, em relação ao movimento Sem Terras. Um outro caso que também começa a fortalecer muito, aí mais na década de 90 e no início de 2000, vai ser nas cidades, tá? Então as cidades começam a também ter movimentos de ocupação, mas aí de prédios abandonados, né? Então a gente começa a ter vários casos de movimentos sem teto. E aí, por exemplo, aí tem uma citação, aqui tem um filme, né, o Hiato, que também recomendo muito vocês assistirem, é um documentário que mostra uma manifestação, não é bem uma manifestação, na verdade foi algo muito simples, vários sem teto, pessoas pobres, pessoas que tinham roupas velhas, maltrapilhas, vão num shopping, né, que aqui tem uma matéria falando, tá? Então eles vão no shopping Rio Sul, na cidade do Rio de Janeiro, que é um shopping meio que de luxo, assim, e aí as pessoas fecham as portas, as pessoas ficam horrorizadas. Lembra um pouco o que aconteceu há não muito tempo com aquela história dos rolezinhos, não sei se vocês lembram, né? Então, mostrando essa extrema desigualdade, tá? Então, por fim aí, demorei tanto, mas por fim, vamos terminar essa última aula com uma atividade avaliativa, que é em cima de um filme bem interessante, né, filmado lá em Porto Alegre, tá? Que se chama Ilha das Flores, é um filme antigo, foi feito em 1989, né? E que mostra a realidade daquele período. Em 1989 a gente estava terminando aí o governo do Sarney, começando aí o governo do Collor, né? Então
a gente vê uma situação de muita desigualdade. O filme vai mostrar bem isso. Então, é um documentário, mas é um documentário todo meio estilizado, vocês vão ver. Então, assistam então esse filme, tá? E aí, com base, que o link tá aí no próximo slide, então, com base nesse filme, no que foi discutido aí sobre esse período aí mais recente, até o governo Fernando Henrique, pedir para vocês então elaborarem um texto dissertativo, né, argumentativo e opinativo, refletindo se esse período que a gente estudou aí nesse momento após o fim do regime militar, né, que a gente chama aí da Nova República, até o governo Fernando Henrique, se conseguiu alterar significativamente o quadro apresentado no filme aí que vocês vão ver, tá? É um filme curtinho, eu acho que ele tem uns 15 minutinhos, tá? O Ilha das Flores, então assistam esse filmezinho, deem uma olhada, né, vendo do que ele está falando, né, a situação de desigualdade, vocês vão ver o que é a Ilha das Flores, né, e escrevam um texto aí falando sobre essa problemática. O que se manteve e o que se alterou em relação à questão social apresentada aí no Ilha das Flores. Belezinha, pessoal? Então aqui o filminho, tá? O link para o filme Ilha das Flores, que vale aí para atividade. E por fim, fazer mais uma indicação aí para vocês de 2 filmes bem interessantes que vão falar do Brasil mais atual. Cada vez mais chegando nos nossos dias, já entrando aí, no caso, acho que o Entre Muros e Favelas já pega aí o início da década de 2000, né? E o Quanto Vale o É por Quilo também, tá? Então, o Quanto Vale o É por Quilo, ele é um filme de ficção que mistura o tempo inteiro ficção e realidade, tá? E vai discutir a questão da pobreza no Brasil, né? E como muitas das vezes a pobreza é usada por alguns grupos sociais, que a gente vai ver aí. Então, é bem interessante. E o Entre Muros e Favelas, que vai mostrar a situação, né, das favelas, a situação do problema social também no Brasil recente, ok? Então, fica aí mais algumas indicações de filme, bem interessante para quem quiser se aprofundar aí sobre esses temas. Beleza, galera? Enfim, chegamos aí ao final das nossas 3 aulas. Espero que tenham dado para entender. Eu sei que não é a mesma coisa que uma aula presencial, mas espero que vocês não fiquem tão órfãos desses temas de história do Brasil que são muito importantes de se estudar, né? Já que agora vocês estão encerrando de vez no ensino médio o ensino de história, tá? Recomendo sempre vocês se aprofundarem, lerem mais sobre esses temas, já que foi uma coisa bem resumida, tá bom? Só peguei alguns aspectos bem centrais. Então, valeu, pessoal. Abração para vocês e até a próxima aula presencial. Espero que vocês tragam tudo certinho, hein? Abração. Tchau. Opa.